Olá, muito bom ter você aqui para mais uma edição do podcast Sabidão, podcast da USP São Carlos. E como eu sempre falo, né? Vou falar novamente. Para quem nunca ouviu, o Sabidão faz parte do caminho de quem quer entrar na universidade, porque aqui você vai saber, vai entender o que a USP oferece. Por exemplo, detalhes sobre os cursos, os apoios que você vai ter quando for aluno, as oportunidades e até as atividades que você vai poder experimentar estando na universidade. E também vai começar a levar mais em sério, assim, eu preciso pensar mais sobre isso, eu tenho aptidão para a coisa, né? De repente você quer tanto uma coisa que foi falado para você que você devia fazer e não é aquilo que você quer. Então, pensa sobre isso também, vale a pena, viu? E ainda vai ter dicas sobre mercado de trabalho. Cada episódio tem uma novidade para você sempre aproveitar o nosso conteúdo. Inclusive, mande suas dúvidas ou sugestões de cursos da USP aqui no nosso chat. Quero saber sobre o curso, sei lá. A gente vai atrás, tá bom? Sua opinião é sempre muito importante porque é para você que a gente criou o Sabidão, podcast feito para quem quer entender mais sobre a vida universitária. Também, né, projetos incríveis, temas que estão mudando o futuro da educação. É tudo isso. Não perca tempo, já se inscreva aqui no canal, explore todas as edições já apresentadas que ficam aqui gravadas à sua disposição. Xereta à vontade. Vai lá, xeretar. Siga Sabidão também no Instagram e no TikTok. Tem @podcastsabidão. Hoje, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que você vai curtir muito sobre o assunto. A gente vai conversar aqui, ó. Primeiro porque talvez você já esteja utilizando essa ferramenta, né? Mas pode aprimorar sempre, principalmente se a sua intenção é aproveitar o ano para estudar muito e passar no vestibular. Peguei, né? Vem aqui. Você já utiliza a inteligência artificial, a famosa IA, para estudar? Tá pensando ou já falou de bate-pronto? Sim! Bom, se a resposta for sim, então hoje você vai aprender muito mais como utilizá-la nos seus estudos. E se for não, tudo bem, porque pode ser que surja uma possibilidade, né, de parceria de estudo a partir do nosso bate-papo. Interessante. É claro que a gente tem convidados especiais para esclarecer todas as suas dúvidas. A gente vai conversar muito com a professora Solange Oliveira Rezende. Muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia, por estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui. E é um prazer maior ainda falar de inteligência artificial. Imagina. Imagina que não. Expert no assunto, gente. Calma. A gente vai conhecer primeiro um pouquinho da trajetória da professora. É justo, né? Ela é titular do Departamento de Ciências de Computação do ICMC, o Instituto de Ciências, Matemáticas e Computação aqui da USP de São Carlos. Licenciada em Ciências, Habilitação e Matemática, é isso, pela Universidade Federal de Uberlândia, isso em 1986. Mestre em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela USP em 1990. E doutora em Engenharia Mecânica. É isso que você ouviu. Pela Escola de Engenharia de São Carlos, em 1993. Olha quanta coisa, gente. Realizou também pós-doutorado na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, entre 95 e 96. E claro que possui uma vasta experiência na área de ciência da computação, com ênfase em inteligência artificial. Tanto que é coordenadora do MBA em Inteligência Artificial e Big Data, que é uma especialização do Departamento de Ciências de Computação do ICMC. Olha, tem assunto hoje, hein? Imagina o tanto de conhecimento que ela vai compartilhar com a gente. Pois então, longa data aí, né, com IA. Mas a gente tem também, claro, sempre um aluno, que vai dar aquele balanço entre saber tanto e ainda estar naquele caminho do conhecimento. Isso que é bacana, né? A gente trocar ideias a respeito disso. Então, a gente está também contando com a presença do Cauê Paiva Lira, aluno do terceiro ano de Ciências de Computação. Muito obrigada por estar por aqui. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui no podcast Sabidão. Eu gostaria, vai ser muito legal compartilhar um projeto que eu fiz, projeto que está nessa área de IA e Machine Learning. Eu queria contar só um pouco mais sobre a minha história. Então, eu nasci em Maceió, Alagoas, mas eu vim para São Carlos para estar na USP em 2023.
E atualmente eu estou no meu 5º período, 3º ano de graduação. E nesse tempo de graduação eu já fiz 2 projetos de pesquisa, ambos na área de IA e Big Data, ciência de dados. O primeiro foi financiado pelo CNPq, que é o projeto que eu vou falar hoje, sobre Intellect e tudo. E o segundo foi financiado pela FAPESP. Então eu já tenho bastante experiência nessa área de produção científica. E eu também fui o campeão nacional da competição AWS Deep Racer, que foi uma competição feita pela Amazon na área de treinamento de modelos de IA para controlar robôs. Então eu participei dessa competição em 2024, fui o campeão nacional e atualmente eu também atuo como engenheiro de software na Uber. Então eu tenho não tanto quanto a professora Solange, que já tem 10 anos de experiência, tem doutorados fora, mas eu diria que eu tenho um certo conhecimento nessa área, tanto na parte de ciência de dados, IA e a isso parte que você está só no todo. 3º ano. Só Sim. no 3º Olha ano. isso, como cresce rápido, gente. É interessante, viu? Essa sua introdução foi perfeita, né, professora? Nossa, e como? Ela já ficou aqui só com o olhinho brilhando. É. Só para você saber, viu, Cauê? Ó, para começar, então, a gente vai entender um pouco da relação de cada um, né, com esse universo da inteligência artificial. Professora Solange, o que te levou a se aprofundar nesse estudo, hein? Cláudia, foi um momento muito interessante enquanto eu fazia graduação, porque eu sempre gostei de ensinar. Tá? Tanto é que eu escolhi fazer um curso de licenciatura. Então, todas as didáticas, pedagogia e tudo mais. E eu gosto de ciências exatas. Então, lá naquela época, uma opção que eu tinha é fazer uma formação em ciências com habilitação em matemática, fiz pela Federal de Uberlândia. E quando eu estava no meu 3º ano, que é o momento que o Cauê está agora, com a diferença que ele forma em 5 e lá eu me formava em 4 anos, quando eu estava no 3º ano, um professor, na sala de aula, um polonês, uma pessoa que sou grata a ele a vida inteira. Imagina. Ele chegou na sala de aula e falou assim, olha, foi no iniciozinho do ano, ele falou assim, eu voltei agora da Polônia e eu trouxe um MacBook. Nem sabia o que era isso, porque a gente programava numa folha de papel verde, mandava para o digitador, tá? Ele digitava. Então, no início do semestre, eu ficava torcendo, para quem é da área de computação, vocês vão me entender agora, para que o seu programa que falasse Hello World funcionasse. Falasse não, né? Digitasse. Hello World funcionasse até o final do semestre. Apenas uma coisinha. Apenas uma coisinha. E ele chegou, levou esse MacBook e ele falou assim, olha, eu estou procurando alguém que queira estudar comigo. E eu levantei a mão. Era na sala de aula. De bate-pronto. De bate-pronto. A gente não tinha os recursos que os alunos têm hoje na universidade. A oportunidade de fazer um projeto, como o Cauê trouxe, a oportunidade de fazer uma iniciação científica, a oportunidade de participar de uma competição. Nada disso a gente tinha. E aí eu e uma colega, Marcélia, nós levantamos a mão. E passamos a estudar toda terça e quinta na casa dele. Tanto ele quanto a esposa eram nossos professores. E no primeiro dia de estudo, eu sempre carrego um caderno, o vício da Solange é um caderno, eu com caderno e caneta. Ele bateu a mão, assim, uma caneta na minha caneta e falou assim, olha, quer escrever alguma coisa que vai mudar o mundo? Escreva aí. Abri meu caderno, ele falou assim, isso que eu vou te falar vai mudar o mundo. Se você estudar e começar agora, você muda o mundo junto. Se você não se interessar pelo assunto, você pode ser dominado nessa mudança de mundo. Uau! E você escreve aí, inteligência artificial. Isso foi no dia 11 de março de 1985, há 40 anos atrás. Aí que tá. Eu não tinha ideia do que era inteligência artificial. Eu não tinha a menor ideia do que era isso. Todo mundo que tá vendo agora esse podcast falando assim, escuta, não é possível, 40 anos 40 atrás. anos atrás, exatamente 40 anos. E aí eu escrevi, mas eu escrevi porque eu era obediente. Você tinha uma ideia do que você estava escrevendo. Eu era obediente, eu tinha aceitado o convite, tinha ficado feliz por ter
tido a oportunidade de aceitar esse convite. E aí nós começamos a estudar, e aí ele falou muito sobre o projeto de 5ª geração dos japoneses e trouxe uma linguagem de programação lógica que ela traz a percepção para a gente de como representar conhecimento, que é o grande desafio da inteligência artificial. Que a inteligência artificial é uma inteligência em uma máquina, né? Por isso que ela é artificial. Mas nós não sabemos ainda como que a nossa inteligência natural funciona, tá? O Cauê faz muitas coisas, mas possivelmente ele não sabe explicar por que ele fez isso ou por que ele fez aquilo. E aí fomos estudar, comecei a estudar aí, Cláudia, 40 anos atrás. Que coisa. E hoje, né, que a gente vive um cenário totalmente diferente, que é um cenário onde popularizou-se a inteligência artificial, aí com a chegada das IAs generativas, popularizou a inteligência artificial, todo mundo sabe que existe inteligência artificial. Mas, para a gente ter ideia, o termo inteligência artificial foi formalmente definido pela primeira vez em 1956. Ué? Em 1956. Foi a formalização do termo inteligência artificial. Então, se ninguém vai pesquisar, também não sabe o que você está falando agora. Logo depois do surgimento dos próprios computadores. Por isso que fez com que a área fosse uma ciência teórica e prática, porque começou a se viabilizar a parte prática. É claro que nesse percurso, né, muitas inteligências artificiais aconteceram e a gente vive agora um cenário totalmente favorável à área e em algumas situações desfavorável também, né? Porque é tanta gente que fala de inteligência artificial. Saber o que está sendo falado a respeito, o que está sendo falado, o que está sendo feito, né? Mas é um recurso fantástico e que existe há muitos anos. E aí, Cauê, se você tivesse que explicar sobre isso para sua avó, como que você faria, hein? Então, falando especificamente sobre, tipo, os modelos de linguagem, que são, por exemplo, ChatGPT, eu acho que, para explicar para minha avó, eu falaria que, por exemplo, você está falando com o ChatGPT, é igual você falar com um amigo, que ele é super prestativo, ele vai querer muito te ajudar, mas que também é uma pessoa que é meio afobada, né? Que, por exemplo, a pessoa que vai ver a primeira coisa que vem à mente, ele já fala para você. Que, então, pode ser uma coisa meio sem filtro, uma coisa que ele não pensou 2 vezes. Então, tipo, é uma ferramenta que quer te ajudar, mas que você também pode confiar cegamente nela. Como se fosse, literalmente, uma pessoa, um amigo próximo, que acaba tendo essas questões. Você está entendendo por que Cauê que está aqui hoje, Cláudia? Entendi, perfeitamente. E como que a IA tem sido recebida na educação? Tem muito entusiasmo ou tem muita resistência? Acho que tem os dois. Tem muito entusiasmo, inclusive por parte dos alunos, mas ainda tem muita resistência por quem ensina. E essa resistência, Cláudia, eu vejo que ela vem muito por falta de políticas públicas que ajudem essas pessoas a usar os recursos com mais leveza, com mais tranquilidade, explorar os recursos como eles podem ser explorados. Entendi. Sabe aquela coisa assim, de que o professor tem que ir lá e tem que ensinar alguma coisa e fazer alguma coisa. Mas ele foi capacitado há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás não tinha inteligência artificial. Sim. E como que ele tem que hoje dar conta do que ele faz sem ter tido uma capacitação adequada? Então, às vezes, eu vejo que um pouco da resistência vem por falta de políticas públicas mesmo, de como formar essas pessoas, como atualizar essas pessoas, né? Você entendeu? Para que elas se sintam mais seguras com a tecnologia. E quando você se sente mais seguro com a tecnologia, você explora a tecnologia de forma diferente para auxiliar o processo de aprendizado. E a gente tem que lembrar, em especial com os jovens, né? Os jovens, eles fazem tudo sem medo. Ele não tem medo. Você pega um celular, ele não tem medo de explorar o celular. Nós somos muito mais lentos, muito mais cuidadosos com aquilo. Então, às vezes, eles estão explorando na frente de quem conduz o processo de ensino-aprendizado. E aí fica uma coisa meio E aí, assim, às vezes, fica uma coisa num compasso diferente. Você está adiantado. Você está adiantado. Ou, às vezes, ele usa aquele recurso não da melhor forma, porque ele usa o recurso da forma como ele consegue usar ali.
Mas às vezes falta trazer um pouco mais o despertar para o pensamento crítico do aluno, que é o que o Cauê respondeu agora. Verdade. Olha, eu falaria para minha avó, olha, mas cuidado, porque o seu amigo é meio apressado. Às vezes ele não pensa muito na resposta e não necessariamente a resposta que ele te deu no primeiro momento, ela está correta. Vamos conversar melhor sobre o assunto. Vamos conversar melhor sobre o assunto, vamos questionar de forma melhor. Então, eu vejo hoje com um pouco de preocupação sobre isso. Tá? Será que nós estamos usando inteligência artificial para trabalhar a construção de pensamentos críticos nos alunos? Será que nós estamos usando inteligência artificial como uma ferramenta de transformação, mas fazendo escolha de bons caminhos? Precisa tomar esse cuidado. Precisa tomar esse cuidado. E a gente ainda tem muito pouco sobre isso que chegue onde... E é no público que está ensinando, mas não é ensinando computação, Cláudia. Porque a hora que eu estou dando aula de biologia, eu posso trazer inteligência artificial como recurso. Quando eu estou ensinando matemática, eu posso trazer aula de inteligência artificial como recurso. Sempre inserindo, né? Sempre inserindo como uma ferramenta, como um recurso. Sim. Mas qualquer que seja o professor dessa disciplina, ele precisa de um nível mínimo de capacitação de quais são os recursos da tecnologia, que benefício a tecnologia traz, o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado ao uso dessa tecnologia, com o uso dessa tecnologia. Porque eu gosto muito de um exemplo que eu sempre trago, que é assim, vamos pensar nos drones. Poxa, os drones são fantásticos. Quando eu olho para os drones, o que eles fazem, o que os pesquisadores desenvolvem usando um veículo, né, que voa sem um piloto lá na Terra e tudo mais. Você fala, meu Deus. Aí você imagina, sei lá, vamos pegar aqui região de São Carlos, que a gente tem uma represa grande aqui perto, o Broa. Eu tô lá, vejo um drone e o drone capta uma imagem e vê que tem uma pessoa se afogando. Num lugar que não daria tempo de encaminhar um barco para salvar aquela pessoa. Esse próprio drone, se tiver como recurso, ele pode jogar uma corda e ajudar e direcionando essa pessoa. Uau. Mas eu posso ter uma outra coisa. Eu posso ter lá, enxergar alguma coisa e falar assim, não, aquela pessoa lá tá nadando até aqui para poder vir fazer um ataque desse outro lado do rio. Nossa. E vou lá e ajudo aquela pessoa a não conseguir chegar do outro lado do rio. Observa que o recurso é o mesmo, é o drone. Tem que ter muito... A capacidade dele é a mesma. Agora, quem está conduzindo esse recurso? A cabeça da pessoa que está conduzindo que vai esse reger recurso, o processo. Exatamente. E eu vejo a inteligência artificial como um recurso da mesma forma. Sim. Que, se bem usado, é fenomenal. Com a evolução, então, é algo impactante. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, inclusive sobre o projeto que os meninos desenvolveram. Mas assim, se não for bem usado, eu posso ir lá e fazer uma consulta e perguntar para esse amigo da minha avó, olha, o que é isso? E ele responde rapidamente, porque ele é solícito, ele atende rápido, ele quer fazer bem o papel dele. Responde algo que não é verdade, que é o que nós denominamos aí de alucinações. Eles inventam bastante coisa, né? Porque eu já perguntei quem sou eu lá pra ele. Pensa que não. E eles inventam. E aí, se eu não faço curadoria, se eu não checo esse resultado, eu posso estar levando adiante, eu posso estar imaginando que eu estou formando, mas eu estou levando adiante uma informação que não é verídica. Tem que checar tudo. Tem que checar tudo. Agora, se eu uso de forma diferente, eu falo assim, não, mas espera um pouquinho, eu nunca ouvi falar sobre isso. Qual é a fonte que você usou para criar essa informação? E eu começo a dialogar. É a mesma coisa que eu falo lá pro amigo da avó, você entendeu? Não é? Mas espera um pouquinho, nunca ouvi falar isso dessa forma. Será que isso é verdade mesmo? Sempre
dando aquela cutucada nele para ele falar assim, não, peraí, eu vou pensar melhor nessa resposta do que levar de qualquer maneira. E essa questão do pensamento crítico, Cláudia, ele é um problema não só para os jovens, para as crianças, ele é um problema para nós adultos. Ele é um problema que a gente enfrenta na própria formação da universidade. Que às vezes a pressa de aprender aquilo faz com que você aceite tudo que chegou da forma como chegou. E você questiona pouco. E você verifica pouco se aquilo faz sentido. Você pensa pouco se aquilo é relevante de ser aplicado naquele atual momento que a gente está vivendo. A gente pensa pouco, será que isso vai ajudar mais a sociedade ou será que isso vai prejudicar mais a sociedade nesse momento? Tem que observar. Você fez lembrar de uma vez que eu estava dando aula, dava aula de rádio, até o Júnior deve saber dessa história, e eu pedi para fazer um trabalho. Né? E a pessoa, claro, foi procurar onde? No computador, né? Porque não sei que ele usou. E entregou. Tava com português de Portugal. Ou seja, ele não tinha nem lido o que ele tinha pesquisado. Olha o absurdo. Quer dizer, se você não alimenta, já há muitos anos atrás, né? Imagina hoje em dia, que está muito mais evoluído. O que você realmente quer... Qual que é a tua pesquisa a respeito? Imagina que você vai levar para casa. Pois é, então para você ver que esse é um comportamento que independe da inteligência artificial. Sim, você tem que alimentá-la. Você entendeu? Então assim, o desenvolver um ser humano com pensamento crítico é o maior desafio de quem educa. Imagina. Na minha visão. É o maior desafio de quem educa. Porque você ensinar um conteúdo técnico... hoje você já tem acesso a tudo, a todos o momento. Agora, você ir lá e desenvolver o pensamento crítico no aluno, você ir lá e desenvolver um ser humano responsável, que vai usar os recursos de forma responsável, isso sim é um desafio para nós, educadores. Tá? Eu tô aqui só pensando como que deve ser o panorama atual, né? Porque... E aí, quando a gente traz a inteligência artificial, Cláudia, aí que esse desafio exponencializa. Eu imagino. Eu acho que, eu lembro de uma notícia que é bem relevante esse debate sobre como é que você enxerga a IA, é que, acho que em 2023, eu estava vendo uma notícia que até uma das coisas que inspiraram o projeto, que algumas escolas de Nova York, eles baniram o uso do ChatGPT, porque estavam com medo dos alunos usarem para poder colar, por exemplo. Aí teve essa notícia que inspirou o projeto, e eu vi recentemente outra notícia, que é de escolas na China, em Beijing, que colocaram o letramento em IA como disciplina obrigatória. Então você vê, uma evolução, o pessoal que quando lançou, tinha esse medo, tinha essa questão de banir. Só que agora, lentamente, o pessoal está começando a entender que não só é uma coisa não só a não ser temida, mas também é uma coisa a você ensinar de uma forma correta. Sim. Claro que, como eu falei, não é em todo lugar, você vê foi uma coisa que aconteceu mais na China, mas isso é meio que é como as coisas estão indo, é basicamente como as coisas estão fluindo. Eu acho que daqui a alguns anos isso vai acontecer em praticamente todos os lugares do mundo, e também se o Brasil não ficar meio que para trás, né, tem como é que vai ficar a questão da educação brasileira em relação ao resto do mundo. Os alunos lá da China, Estados Unidos, aprendem sobre como usar IA de forma mais responsável e para ser mais produtivo, e o pessoal aqui sem tanto conhecimento nessas ferramentas. Isso é uma coisa que pode acabar preocupando. Ainda bem que tem seres questionadores a respeito disso, né, que vão buscar todas as informações para a gente ter aqui também subsídios para poder, né, utilizar. Senão, você já pensou? Mas você vê que num período tão curto, né, como esse exemplo que o Cauê trouxe, de 23 e agora de 25, 2 anos antes era proibindo, banindo. Sim. Agora, 2 anos depois, porque é muito rápido, 2 anos, né? Passa muito rápido. Você já trazer, ao invés de banir, não, você colocar ele como forma, como parceiro do processo de ensino-aprendizado, né? É importante. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o Cauê, peraí. Antes de você entrar nesse projeto, que a gente não falou ainda, mas calma aí, você já usava IA para estudar? Sim, tanto que o projeto começou,
o ChatGPT lançou em 2022, final de 2022, que era o período que eu não tinha acabado de estudar de passar no vestibular. Então antes disso pro você vestibular, não tinha nem não tinha muita experiência. pensado nisso. Mas, quando eu entrei na faculdade, que é um mundo completamente diferente, você estudar para as matérias do vestibular e da faculdade, eu usava muito esses modelos. E eu fiquei pensando, tipo, se isso me ajudou tanto, agora no começo da faculdade, eu queria ter isso quando eu estava estudando para o vestibular. Eu vi muitas coisas, muitas dores que eu tinha lá, que eu estava conseguindo resolver agora com os modelos de IA. E eu fiquei pensando, foi isso que acabou trazendo a ideia do projeto. Eu vejo o que é que eu tinha agora e como eu poderia resolver as dores das próximas pessoas que estão estudando para o vestibular, que querem conquistar a vaga dos sonhos. Então, eu acho que eu não usei para o vestibular, mas estava num contexto muito próximo. Pode então, proporcionar para sim. uma outra pessoa, né, menos sofrimento, vamos dizer assim, né, um acesso melhor às informações. Questionadas, claro, sempre, né, dosadas, mas isso é importante. E foi muito interessante esse momento, Cláudia, porque Cauê estava no primeiro semestre da USP, né, Cauê, primeiro semestre, tá? E ele e mais 2 colegas me procuraram, porque a Pró-Reitoria de Pesquisa lançou um edital que viabilizava bolsas para desenvolver algum projeto, que se você conseguisse indicar a relevância. E essas bolsas... Olha como você já estava ligado também até nesses editais. Olha como é importante. Eu sempre falo isso, hein, gente? E esse processo, porque em geral, na própria USP, o aluno pode ser bolsista quando ele está no 3º período, ou seja, ele faz 1 ano, mais 1 semestre. Lá no 3º período, ele procura alguém, faz um projeto de iniciação científica para ele começar o 4º período, né? Agosto, começar o 4º período com a possibilidade já de fazer algum projeto aí para iniciar a parte de pesquisa numa iniciação científica com bolsa. E quando os meninos me procuraram, precocemente, acho que eu tinha feito uma palestra naqueles cursos introdutórios lá, e eles tinham acabado de chegar, então o nome que eles tinham era ainda... Eles me falaram, me procuraram, e eles já trouxeram o projeto, porque eles já queriam esse projeto. Porque é isso que o Cauê trouxe. Ele chegou aqui, junto com a inteligência artificial generativa, junto com o ChatGPT, já começou a usar sem muito conhecimento de como fazer, o que fazer, o que está envolvido, mas eles tinham uma proximidade grande com essa dor, que era assim, se eu pudesse ter usado isso 6 meses antes de eu passar no vestibular, quanta coisa eu poderia ter potencializado nos meus estudos, porque essa foi uma fala deles aqui na cantina do ICMC comigo. Porque, professora, se eu tivesse usado isso, eu teria estudado muito mais, potencializado os meus estudos e eu estaria aqui da mesma forma, mas às vezes tinha passado no vestibular até melhor, às vezes eu tinha ido com mais segurança para fazer isso porque eu tinha tido um outro recurso. Ou entrado com mais conhecimento. Exatamente. Até, né? Então, assim... E aí, no início, eu ainda fiquei pensando assim, puxa vida, mas eles são ousados, né? Mas como eu gosto de gente ousada... eu falei, como eu gosto de gente ousada, eu falei, vamos fazer o projeto e vamos encaminhar. E a gente fez o projeto, e não é que ele foi aprovado? A gente ganhou 3 bolsas, os 3 meninos tinham bolsa no primeiro semestre de USP. Que é uma coisa... Que é uma bolsa do CNPq. E muito difícil de acontecer. Muito difícil de acontecer. Tá? O natural seria eles receberem uma bolsa ali no 4º Aquele semestre. Trajeto normal, né? Sempre. Mas não foi assim. Então, assim, o que eu vejo nesse processo? Quando a gente tem vontade de resolver algum problema real, porque eles tinham um problema real que eles queriam resolver. Mesmo que a gente ainda não tenha os recursos, mas a gente fica sabendo que isso existe, a gente vai atrás e busca, né, Cláudia?
Claro. Porque se você ficar esperando você ter todos os recursos, esperando tudo pronto, pode ser que agora eles estivessem pensando em fazer alguma coisa. Mas Olha, aí até já passou um período eles que, teriam né? perdido, né? Muito tempo. E eu vejo isso em todo o processo de ensino-aprendizado. A gente tem que, às vezes, ousar, sabe? Ousar acertar, ousar a errar, ousar voltar atrás e falar, espera um pouquinho, isso que eu pensei ainda não está pronto. No caso deles, a tecnologia estava pronta, mas poderia não estar. Era um projeto. Caramba, eu tô aqui assim, começando a achar que a coisa vai muito mais além. O universo conspira, sabe? Nossa. Você tem que estar preparado para dar conta do universo. E na tua visão, professora, quais seriam as principais vantagens da IA para quem está se preparando para o vestibular? Já gente falou tanto sobre isso, hein? Eu acho que a principal vantagem é a gente ter um copiloto. Eu gosto muito da ideia do copiloto. Legal. Tá? Mas lembra que é copiloto. Não é o autor. Não é o autor. Não é o piloto do seu processo. É você que está comandando Você ele. que está comandando. Se você conseguir comandar, e isso vale para estudar, isso vale para a vida, isso vale para tudo. A gente pode buscar ferramentas que sejam parceiros nesse processo. Mas eu não posso entregar a responsabilidade para a ferramenta. Então, eu não posso dizer que a IA vai me ajudar a passar no vestibular. Não. Ajudar, ela até pode te ajudar, desde que você saiba como usar, o que usar, estudar com aquilo, fazer os seus registros, porque na hora que você sentar lá para fazer o vestibular, não dá para você usar levar seu celular e usar o chat GPT. De jeito nenhum. Então eu falo muito isso, como eu falo para os nossos alunos aqui. Professora, eu não posso usar? Falei, pode, se você souber usar, você pode. Mas você tem que lembrar o seguinte, o dia que você for para uma entrevista de emprego, ele não vai estar lá. Ele vai trazer um caso real para você resolver e não vai dar para você fazer um prompt ali na hora e pedir, chat GPT, como que eu resolvo esse caso? O caso mais simples. Então, assim, agora, se você usa para você aprender a resolver aquele caso real, para você perguntar outras alternativas para resolver, para você pedir uma visão crítica da forma como você resolveu, para você inserir uma nova possibilidade e que você vai fazendo os seus registros internos de cada um desses elementos. Aí sim você potencializa. Por quê? Ao invés de você ficar, por exemplo, procurando lá no livro qual que é a página que fala sobre isso. Ele vai facilitar sobre isso. Ele vai facilitar sobre isso. Mas a outra parte é tua. Mas a outra parte é sua. E não é a outra parte, é a principal parte. É, verdade. Então esse é o processo. É a principal parte é sua. Ou seja, você é a cabeça do negócio. Se Você é você a não cabeça. usar a sua... E isso funciona assim. Então eu posso pedir para ele checar fontes. Tá? Eu posso pedir para refletir sobre as respostas. Olha, eu também pensei nisso. Tá? Eu posso usar um senso crítico mais aguçado. Então, tudo isso eu posso buscar ajuda, apoio na inteligência artificial, nos chats e tudo mais. Mas eu tenho que lembrar que todas essas respostas, elas têm que fazer sentido no mundo que eu estou estudando. Porque se elas não fizerem sentido, o que não faz sentido pra gente, Cláudia, a gente não registra. A gente entra aqui e sai aqui. Ou às vezes nem entra. Verdade. Tá? A gente faz registros, a gente amplia consciência, a gente amplia memória sobre aquilo. Se aquilo que chegou para mim fez sentido. Aí você assimila. Aí você assimila. Não tem isso numa conversa, às vezes alguém fala alguma coisa e você fala, poxa, é isso. Verdade. Sim. E aí você amarra muito. Então, o papel é esse. Se eu consigo trazer IA nessa visão, nesse formato, eu consigo um recurso fenomenal. Nossa, ficou bem claro, né, gente? Que não é para deixar tudo para ele fazer. Se você não participar, não for a cabeça da coisa... Então, assim, é a situação dos atalhos, né? Eu, como educadora, eu falo muito para os alunos, cuidado com os atalhos. Pois é.
Eles estão lá para ajudar, não para te colocar assim, exatamente. Ou pode levar uma rasteira pode levar uma rasteira do próprio atalho. Então, use como parceiro, não como atalho para você chegar mais rápido lá. Sim, tá? Isso Os mesmo. atalhos são, às vezes, complicados. Muito, eu diria. E aí, Cauê, já você conheceu alguém que confiou demais na IA e aí acabou se atrapalhando, mas aprendeu com isso no final ou não? Eu acho que eu mesmo já fiz isso, né? Acho que todo mundo que usa IA em bastante frequência vai acabar tendo um pouco desses tombos. Mas acho que o mais importante é você justamente ver que realmente foi um tombo. Não, tipo, deu problema aqui e, tipo, o problema foi porque eu confiei demais. O problema foi quando eu não busquei uma fonte. E eu diria que... eu acho que você tem esse pensamento crítico, você vê que a resposta estava falsa, que você tinha que... checar um pouco mais, pode acabar ajudando nisso. Sempre dá uma cutucada nele, uma instigada. Fala assim, mas você tem certeza? Da onde que você buscou, né, essa resposta? Não é assim que você tem que... E muitas vezes o próprio modelo fala, não, realmente, eu estava errado, desculpa. Só dando uma cutucada, ele já dá uma reavaliada na resposta e vê que ele está errado. Tanto que isso entra na parte do ataque que a gente chama de engenharia de prompt, que é o prompt, a tradução seria basicamente uma instrução. Então, qual vai ser a instrução que você vai dar para o modelo para que ele traga aquela resposta? Então, tipo, Você está educando ele, não é? Tipo Sim. isso? Então, você, por exemplo, fala para o modelo para ele reavaliar a própria resposta antes, tipo, você não precisa fazer isso para ele. Isso está na instrução. Isso já está embutido quando você faz a pergunta inicial. Tá. Isso pode acabar te salvando muitas vezes, porque o modelo pensa na resposta inicial e depois pode reavaliar ela para realmente trazer uma coisa que seja mais factível. Ou se ele não conseguir trazer, pelo menos que ele seja transparente, que ele não tem certeza sobre aquilo. Então, é uma das técnicas que a gente buscou usar no nosso projeto, foi essa parte de engenharia de prompt, para justamente instruir o modelo a ter essa reavaliação do próprio output. Ou seja, você que está estudando, não vai na primeira resposta, por favor, né? Você já tem aqui bastante já instrução a esse respeito, não vai achar que, não, tô com pressa, é isso mesmo. Não, não é isso mesmo. Dá uma questionada, tal, bate um papo com o chat, que ele vai te trazer esse retorno. Mas, professora, como que surgiu a ideia, então, do Intellectia? Pois então, a ideia surgiu, veio pronta. Tá. É claro que ainda não tinha um nome ainda naquele momento. De onde surgiu o Intellectia, então? O nome... Então a gente pegou a parte de intelecto e queria juntar com IA. Então, tipo, ficou um nome legal. Mas que bacana, criativo, gostei. Porque o que eles estavam trabalhando era isso. Era a parte intelectual dos alunos que estavam se preparando para entrar na universidade. Agora faz então, todo eles sentido. queriam, tá? E aí, a inteligência... Isso é um ponto interessante, porque até no nome é dessa forma, Cláudia. Porque a inteligência artificial é um recurso. Mas o ponto central é o intelecto. O ponto Se ele não central funcionar... é o pensamento de quem está fazendo. Sim. Então, essa construção, ela já representa muito essa visão que a gente tem da IA no processo de ensino-aprendizado. Ela vem como um parceiro, como um copiloto. Entendi. E aí o nome já diz isso. O intelecto é o comandante do processo. E você, dentro desse processo todo, qual foi a parte que você mais te deixou feliz ou que mais te instigou? Então, eu acho que descobrir e implementar diversas técnicas para deixar a resposta de IA mais precisa foi a parte que me deixou mais feliz. Então, tipo, nessa parte você melhora a precisão, não é só não tem uma solução que acaba com tudo. São várias técnicas diferentes que você pode usar. Uma que eu já mencionei, a parte de engenharia de prompt, você instrui o modelo a reavaliar as respostas, mas outra é uma que a gente chama de RAG, ou Retrieval Augmented Generation, que seria, em português seria geração melhorada pela recuperação de informação, que é justamente a parte que a professora Solange tinha falado, que aí é basicamente como é que você vai representar a informação. Então, nesse contexto, uma das principais problemas que eu vi no começo, tipo, eu estava testando o ChatGPT, eu pensei, vou pedir uma questão do Enem para ele. O contexto é porque eu gostava muito da questão do Enem. Então, tipo, eu estudava um assunto pro Enem e fazer, tipo,
40 questões sobre aquilo para fixar. Aí eu falei, se eu fosse um aluno do vestibular, eu queria ver se o modelo podia gerar as questões para mim. Ele inventou uma questão do Enem, e isso eu falei, nossa, se eu tivesse querendo estudar do meu jeito, com esse modelo atual, não ia ter como, porque ele ia inventar uma questão e não teria esse conhecimento factível, né? Não só isso, mas se eu desse a questão para ele e pedisse a resposta, muitas vezes ele errava. E se eu quisesse, tipo, fazer simulados e tudo, isso seria um grande problema. Claro. Então, o que é que a gente pensou? Em pegar as questões do Enem e trazer para o contexto do modelo. Então, quando o usuário pede a questão do Enem, o modelo consegue usar uma ferramenta que basicamente faz uma busca semântica. Então, eu quero uma questão do Enem sobre a história do Brasil. Ele pega isso, faz transformações com matemática, com vetor, e consegue trazer pedaços de texto que são mais semanticamente próximos àquele input. Então, ele vai trazer, tipo, algumas questões do Enem que são sobre aquele assunto de história do Brasil. E você pode trazer essas questões para o aluno. E não só a gente colocou as questões, mas também o gabarito oficial do INEP. Então, o modelo tem a questão e o gabarito, mas para o aluno só tem a questão. Aí o aluno pode interagir com o modelo e perguntar, a resposta certa é tal. O modelo ele tem aquele conhecimento já dentro dele, dentro do prompt, da resposta certa. Então, a chance dele alucinar e ou gerar uma questão errada, ou ele dar uma resposta errada para a questão que existe é bem menor. Porque você está, tipo, trazendo aquele conhecimento para o modelo e aumentando bastante a precisão dele. Cláudia, aqui tem um ponto muito interessante quando você pensa na inteligência artificial e nos modelos aí da inteligência artificial generativa, que o que ela sabe, ela recupera e faz. O que ela não sabe, ela cria, porque ela gosta muito de ser... Ela gosta muito de iludir as pessoas. Não, ela gosta muito de dar uma resposta e tudo mais. Então, é assim que funciona. Isso tem um lado positivo, porque a gente não fica preso só no que já foi gerado. Ou seja, a inteligência artificial discernitiva que a gente tinha até 2022, ela aprendia a recuperar padrões, a identificar padrões, e ela buscava sempre esses padrões dentro do que ela conhecia. Nesta mudança para a inteligência artificial generativa, ela também continua identificando padrões e buscando padrões, mas ela também cria coisas novas. E no criar coisas novas, nem sempre o que ela cria faz sentido. Porque eu posso vir aqui e criar um novo logo para o Sabidão, tá? E o logo, ele é novo. E eu olho e falo, pô, as cores, deu certo isso, gostei. Tá? Mas eu posso vir aqui e criar um texto para o Sabidão completamente fora. Porque Sabidão, ele vai falar uma coisa que não tem nada a ver. Que não tem nada Sabidão, a ver. Então, assim, por quê? Porque até então ele não conhecia sobre o Sabidão. Aí ele cria algo sobre o Sabidão. E quando ele te mostra essa resposta, ali já tem um sinalzinho, né, para cima e para baixo, que você pode dizer, sim, gostei da resposta, estou satisfeito. Ou posso falar, que é isso? Que resposta é Viajou. Viajou. E quando isso é um aprendizado, é um tipo de aprendizado, é uma categoria de aprendizado, que é uma técnica que a gente trabalha dentro da inteligência artificial, chamada aprendizado por reforço. Eu dou um reforço positivo ou um reforço negativo. Quando o meu reforço é negativo, ele vai lá e vai gerar uma nova pergunta. Ou vai gerar um novo texto. Mas observa que, como o Cauê disse, o aluno que está estudando e ele buscou uma pergunta estilo Enem, sobre história do Brasil, ele não necessariamente tem condições de falar que aquela pergunta está ok ou não. Então, por isso que esse desafio foi um dos principais desafios que eles lidaram, porque a IA generativa, ela traz isso. E o aluno que está estudando, não necessariamente, ele está desenvolvendo o pensamento crítico, ele está aprendendo sobre aquilo. Não necessariamente ele tem condição de dar esse reforço negativo. Verdade. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que melhorar a qualidade da resposta, para a resposta chegar para o aluno com uma possibilidade maior de uma resposta correta. Então vai ser um chat inteligente, né? Olha lá, a gente vai descobrindo aqui as coisas, né? E aí tem muito mais chance de dar errado usando o inteligente.
Ou não? Não, Não. ao contrário, Tem né? muito mais Porque chance de dar certo, né? você vai ter todo esse conhecimento de diversos anos do Enem, provas de humanidades, provas de Viu como é bom a gente cutucar? Exatamente. E é interessante, né? Porque com esse processo todo, a gente busca muito mais segurança na resposta, né? É verdade. Então, assim, a gente já sabe que existe uma possibilidade da resposta não ser correta, né, Cauê? E aí você busca mais segurança, então o aluno, quando recebe, ele tem mais chance. Verdade. Ou seja, computacionalmente falando, no desenvolvimento deles, eles já trazem aquilo que eu falei da questão do pensamento crítico, de verificar o que mais que eu posso fazer, como que eu posso aumentar a segurança nas respostas. E aí tem todas as técnicas que, para quem desenvolve, como no caso o grupo desenvolveu, eles já trabalham isso antes do resultado chegar no aluno. E todo mundo agora está lá em casa, ou lá, seja lá onde estiver assistindo, pensando assim, quando que vai surgir esse intelecto? A gente já gostei, porque eu vou ter menos trabalho. Exato, né? Já tá aí, né, Cauê? Então. É. A gente tem uma plataforma no ar que ele é bastante focado na parte de você ter o estudo guiado. Então a gente separou os assuntos, por assunto do Enem, como por exemplo microbiologia. Já tá no ar. Já tá no Já ar. tá no ar. Então você pode escolher um assunto específico, aí você vai ter toda essa parte das instruções, da base de conhecimento daquele assunto específico, para poder ter aquele estudo guiado. Então eu quero estudar para o Enem microbiologia, história do Brasil, vou lá nessa aba Tá. e tenho todo esse como um chat mesmo, porque o chat guiado para aquele assunto, para ter essa base Que facilita também para a pessoa que está do outro E aí lado, esse né? chat guiado para aquele assunto, ele já é um chat que ele traz as respostas com mais segurança, porque eles já enriqueceram todo esse processo. Já fizeram toda essa parte. Eles não já, precisam ser alimentados. já treinaram a parte computacional deles. Caramba. E uma coisa legal é que tipo, essa parte da base de conhecimento ela é bem customizável. Então a gente focou muito no Enem, porque é o vestibular principal, o mais famoso no Brasil. Sim. Mas você pode fazer uma coisa similar com a FUVEST, por exemplo, com um vestibular específico da Unicamp, por exemplo. Então, você, essa parte de você trazer essa base de conhecimento para o seu modelo de IA é uma coisa que tem muito potencial e empresas estão explorando isso. Então, a empresa cria uma base de conhecimento interna e você pode customizar isso para os seus o que é que você precisa em específico. Vocês quase não tiveram visão nenhuma a respeito, né? Imagina, pensaram em tudo, né? Todas as possibilidades, até Nem levar para a tudo deu empresa. pra fazer ainda, né, Cauê? Não, mas tem pensar- andamento, né? Claro, tá em andamento. Tá em andamento. Nossa, professora Solange, qual que foi o maior desafio até agora no desenvolvimento do O intelecto, hein? desenvolvimento, para mim, foi essa questão de conseguir trazer mais segurança nas respostas, sabe? Ah, tá. Porque é claro que a gente tem que olhar para esse projeto como um projeto que está sendo desenvolvido num processo de construção e de formação de 4 estudantes universitários. Tá? Não é uma coisa que vai ser agora já É. terminada, vamos Aham, dizer assim. Tá em construção. Mas ele está em construção e eles vêm desenvolvendo. Mas como eles começaram o projeto com uma dor que eles sentiram, que eles trouxeram, É mais forte, né? é mais forte. Porque o vínculo deles com a ideia do projeto é muito forte. E aí os desafios são desafios naturais que surgem. Porque quando a gente tem clareza, Cláudia, e isso vale para tudo na vida, do problema que a gente quer resolver, a gente já resolveu metade do problema. Verdade. Entendeu? Então, assim, quando eles começaram a resolver, eles não tinham feito uma disciplina de inteligência artificial. Eles não tinham nada de background de inteligência artificial, a não ser aquilo que chamava a atenção deles. Mas eles tinham a clareza do problema. Já tinha eles- sentido na aham, pele, né? Eles tinham a metade do problema resolvido. Eu quase que diria mais do que isso. Então, eles já tinham a metade do problema resolvido. A outra metade era o desejo interno de fazer aquilo acontecer. Porque eles também chegaram na Universidade de São Paulo, eles chegaram aqui no curso de bacharelado em Ciências de Computação. No primeiro semestre, eles ganharam uma bolsa. Isso não é para a inédito. maioria, não é para a maioria dos alunos. Então, a bolsa, você fala assim, o que é uma bolsa? Uma bolsa é um estímulo para dizer o seguinte, olha, a universidade acredita que você está no caminho certo. O CNPq acredita que você está no caminho certo, porque senão eles não teriam te dado essa bolsa. Verdade.
Olha, você já entrou, nem estava pensando em já receber algo a respeito e já está recebendo. Então, isso são pontos que motivam. Então, esse também é um ponto para a própria universidade realimentar os seus processos internos. De que, assim, a gente recebe, Cláudia, alunos excepcionais. Então, cabe a nós também ajudar esses alunos, a desenvolver para eles superarem as próprias expectativas. Tá? Então, assim, lá no início, na primeira conversa com eles, eu fiquei ouvindo. A gente estava na cantina, foi uma longa conversa, né, Cauê? E eu ficava pensando, gente, mas será que vai dar? Porque eles tinham acabado de chegar, sabe? E não era pouco ousado o projeto. Era muito ousado o projeto. Aí depois, Cláudia, eu pensei assim, Solange, saí dali pensando. Eu não respondi nada para eles. Fiz muitas perguntas para eles. Saí dali pensando, falei, Solange, a vida inteira na tua vida, no teu caminhar de vida, você sempre buscou pessoas que queriam fazer diferença no mundo. Então, o seu papel aqui é só falar assim para eles. E vamos fazer essa diferença junto. Você entendeu? E eles precisaram um pouco de mim. Eles precisavam que eu assinasse, que eu cobrasse os relatórios, que eu fizesse as coisas, que a gente fizesse uma reunião de vez em quando. Mas a empolgação era tanta que nem precisava tanta cobrança, né? Porque você já estava ali no processo. Porque eles já sabiam que eles tinham que resolver. Sim. Aí eles iam atrás do recurso para resolver aquilo. Que é o nosso sonho de consumo enquanto educador. Verdade. Ter pessoas que queiram ser transformadas. Nem precisa de muita coisa, afinal você já tinha ali o problema, que você já tinha enfrentado. Tipo a solução, né, para aquele problema, mas precisava dos recursos. Teve, que a professora te ouviu e te precisava de um nome que fosse lá, que falasse, não, olha, para a gente ganhar o projeto, a gente precisa melhorar isso, aquilo outro, que é o papel que a gente faz sempre e faz parte do nosso papel, né? Mas eu vejo muito que o papel do educador é viabilizar transformações. Porque um professor, ele não educa ninguém que não queira ser educado. Um professor, ele não transforma ninguém que não queira ser transformado. Independente se esse aluno é aluno da universidade, se está lá no 7º ano, se está no 1º colegial, se está no 2º colegial. O professor não consegue fazer o aluno passar no vestibular. O professor consegue ajudar este aluno a melhorar o seu processo de ensino-aprendizado para que ele tenha condições de passar no vestibular. Então, o nosso sonho de consumo, no fundo, é assim. Tem uns que a gente investe muito mais para a transformação acontecer. Tem outros que basta você falar assim, olha, esse é um caminho. Já veio praticamente pronto. Já vem praticamente pronto. Olha que incentivo que a gente está dando nesse episódio do Sabidão, gente. Para quem ainda está lá pensando, puxa, como que eu vou fazer na universidade? O que ela vai poder oferecer para mim? Eu acho que vamos dizer assim, 90% tem a ver com você. Né? O que você vai buscar na universidade, como aconteceu com esse grupo, né, de alunos. E aí, levar adiante um projeto, ter alguém que visualize isso como uma possibilidade, né? E aposto que se vocês não ficariam, a professora Solange não deu atenção, vocês vão ficar quietos? Não, né? Não. Eles ficavam, né? Eles já iam para outro grupo de WhatsApp me cobrava lá, sabe? Olha lá. Então, é que nem a professora Solange falou, a gente começou com ideia e muita vontade, mas a gente não tinha, tipo, tudo pronto desde o começo. A gente teve que correr muito atrás, a gente tinha lá o que a gente queria fazer, a gente teve que fazer, pesquisar em artigos, fazer revisão bibliográfica na parte científica para entender como a gente vai resolver aquilo. Eu acho que essa parte de correr atrás foi muito interessante porque a gente aprendeu muito, não só sobre a parte técnica, mas a gente falou lá com pessoas do mestrado, doutorado, a gente queria entender com outros alunos da universidade que já tinham mais experiência do que a gente, como a gente poderia resolver aquele problema. E eu acho que uma coisa que aconteceu bem relevante do projeto é que eu peguei o que eu estava fazendo e apliquei para fazer uma palestra na Conferência Nacional de Tecnologia, a Python Brasil, 2023, e eu fui aprovado. Aí eu fui para Caxias do Sul, então eu viajei para dar essa palestra, e durante essa palestra eu estava com um problema técnico no projeto, eu não estava conseguindo colocar uma coisa no ar. Eu dei a palestra e depois uma das pessoas que assistiram, eu falei lá com essa pessoa, sentei para tomar um café, e ela me deu uma dica muito importante, que foi uma das coisas que destravou lá o projeto. Então, essa questão de correr atrás, de colocar
E de falar com outras ouvir pessoas. também, né? Trocar ideias. São as habilidades complementares, Cláudia, que os projetos de pesquisa, os projetos de extensão, eles viabilizam para o aluno. Porque essa interação, eu me lembro, inclusive, a gente estava brincando, né, Cauê, hoje que no início eu ia conversar com o Cauê das questões do projeto, em especial quando ele não concordava muito com a minha ideia ou ele queria uma resposta pronta, ele ficava vermelho, assim, sabe? Natural, né? Porque ficava assim, ali meio E aí, à constrangido. medida que foi passando o tempo, a mesma coisa aconteceu com os outros meninos, tá? A gente está falando do Cauê porque ele está aqui agora presente. À medida que o tempo foi passando, o nível de segurança, tá? Aí você fala, o nível de segurança porque eles passaram a dominar mais o assunto. Não, não é só domínio do conteúdo técnico que traz segurança pra gente. É a gente acreditar que a gente pode falar. Porque, assim, esse exemplo que ele deu, aproveitando esse exemplo para falar aí de educação, de transformação. Quando você se candidata a dar uma palestra, você está se expondo. Lógico. Tá? Você vai lá e dá a palestra. Tá? Mas observa que ele disse, eu tinha um problema técnico para resolver. Tá? E era uma pergunta que eu te fazia, você já antecipou. Em Python. E ele foi dar uma palestra sobre Python. Quem estava ouvindo ele colocou sobre isso, trouxe Esse na retorno. conversa esse retorno e a solução. Agora, pensa o seguinte, e se ele não tivesse se candidatado aí lá? Você não ia ter a resposta. Você não ia ter resposta. Então, Como é bom a gente, isso. né, se colocar à frente das coisas. Então, a evolução, a transformação, Cláudia, ela não vem só com conhecimento técnico. A transformação, ela vem com a sua habilidade de lidar com aquilo. É a habilidade de ter uma escuta ativa, é a habilidade de devolver um questionamento, é a habilidade de ver o que mais fazer com aquilo. Então, todo esse processo faz parte aí do desenvolvimento das atividades complementares, que também são desenvolvidas enquanto você faz um trabalho em grupo, enquanto você está interagindo com o professor, enquanto você vai numa monitoria. Tudo isso você está se desenvolvendo. É perceber isso. Quanta dica, E professor trazer Solange. Vocês têm que ouvir, gente. Por favor, aproveitem essa oportunidade de ouvir diretamente de quem está falando. Professora, tá afastada? Pode falar. Fala, Júnior. Pede só para ela vir um pouco mais para frente. Pera, professora, um pouquinho mais à frente. Não tem problema. Nosso programa aqui é de boa. Então, a gente vai falando, vai conversando, tá tudo certo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Já teve algum retorno? Vocês já levaram em alguma escola, algum grupo, a plataforma para ser utilizada? E aí vocês já tiveram algum retorno a respeito disso? Cauê? Então, a gente lançou a plataforma no ar e lançou uma forma de feedback para poder recolher o retorno dessas pessoas. Nossa, Foi aberta a todos Aberta ou a todos. direcionada para uma escola? Então, a plataforma está aberta a todos, mas a gente também fez uma parte de divulgação focando nos alunos ou do ensino médio ou que tinham acabado de formar no ensino médio. Então, por exemplo, tinha amigos que estavam no primeiro ano da faculdade, no começo, que a gente tem essa experiência bem fresca na mente, e a gente compartilhou com essas pessoas, mas também compartilhamos com pessoas do ensino médio em si, então a gente conseguiu trazer esse feedback. Teve um feedback bem positivo. A gente fez uma pergunta sobre, em comparação ao ChatGPT, com as vantagens do modelo da Intellectia, com as técnicas para melhorar a precisão, e a maioria das pessoas falaram que tinham um retorno positivo, tinha uma certa vantagem nessa questão da Você acha que esse precisão. universo que vocês utilizaram foi suficiente, assim, para vocês Então, terem uma melhora, por exemplo, do aplicativo? Vai ser um aplicativo? Como que é vai um ser? site É um também site. disponível. Tá. Então a gente teve uma melhora, principalmente na parte de estudo para o Enem, mas os planos futuros seriam justamente para você expandir para outros vestibulares. Então tem a base de conhecimento que é focada no Enem, como a gente pode expandir isso para mais vestibulares, para ter mais conhecimento, para atingir um público maior, né? Se você quer transformar a educação no Brasil, não é só o Enem, que é o principal, Sim. mas a FUVEST, a Unicamp, outros vestibulares cruciais e muito famosos do Brasil também é um... Tem trabalho Bastante aí, trabalho. hein, cara Tem. amigo? Fala sério. E a questão de você ter essa base de conhecimento do trabalho com ele, o que muda, às vezes, a gente sabe, né, a dificuldade que é esse período da vida, quantos vestibulares, assim, você se inscreve, vai atrás e faz. Aí, se você pensa assim, o grande conteúdo é o mesmo, né, Cláudia? O que muda é a forma como cada instituição busca
selecionar os seus alunos. E aí vai estar focado para aquela Para forma aquela que você forma precisa. que você precisa. Ah. E aí, essa forma vai fazer com que a base de conhecimento, de perguntas, de geração de resposta, atenda a necessidade daquela instituição. Quem faz o vestibular da FUVEST sabe como que é o vestibular da FUVEST. Quem vai para o vestibular da Unicamp, inclusive eles têm dicas, né, específicas para um vestibular e para outro. Porque tem um estilo diferente Verdade. de você construir. As perguntas podem ser até as mesmas, mas o modo de fazer a pergunta... De construir a sua resposta, ele é diferente. Então, e aí você precisa de ter essas bases de conhecimento. Então, assim, o foco nesse primeiro momento, nessa visão aí de um protótipo do sistema, foi o foco do Enem. Primeiro porque existe uma gama de pessoas muito maior, uma base muito maior, que trabalha nisso. Então, mas assim, se você quer levar isso para atuar de fato, a gente precisa de ter braços para construir essas bases de conhecimento aí para cada um dessas diferentes formas de construir as suas respostas, né? E eu acho que isso é tão interessante, Cláudio, porque isso tem muito a ver com a própria IA. A questão não é a resposta, é a forma como você pergunta, né? Tem que ir doutrinando. Vai doutrinando ali o que você está querendo saber. Você tem que, né, dar todo o apoio, toda a base e realmente escrever aquilo que você quer. Porque senão você vai deixar ali aleatório e ele vai dar resposta igual, aleatória. Exatamente. E não é o que você busca. aí não atende as diferenças de vestibular. Você já mostrou o Intellectia para alguém da tua família, para algum amigo? Já eu pedi pro pessoal, meus familiares compartilharem com o pessoal do ensino médio que eles conheciam, além dos meus próprios amigos, né? Tá. Então, a maioria dos meus amigos, eles estavam tinham acabado de terminar o vestibular, então eles tinham essa experiência fresca na mente, mas eles também conheciam gente que estava mais nova, que estava no ensino médio, então deu para compartilhar e deu para ter esse feedback diretamente deles, e também eles foram espalhando, e então teve mais respostas ainda de outras pessoas que eu não conheci diretamente. Entendi. E se você pudesse pedir uma nova função para a IA, qual que seria? Então, acho que seria uma função para criar mapas mentais, porque é uma das coisas que todo mundo que estudou para o vestibular já deve ter visto ou feito, são mapas mentais. Então, explica melhor, vai que alguém está assistindo ali. Não. Então, seria basicamente quando você tem, tipo, você pega o conceito de um assunto e você relaciona ele de forma visual. Então, você vai ter, tipo, biologia, células. Aí você vai ter, tipo, uma célula no meio e você vai, tipo, criando setinhas, explicando cada ponto do que compõe uma célula. E isso é muito interessante porque o ser humano aprende de forma visual. Então, você ter essas conexões, assim, que muitas vezes feitas no papel, ajuda muito a você estudar. E eu acho, só que acaba sendo um pouco trabalhoso, né? Você fazer esse mapa mental para todos os assuntos. Então, ter essa ferramenta... Mas é um sonho. É um sonho. E que está cada vez mais próximo por causa da IA multimodal. Então, você tem a generativa que ChatGPT que gera texto, mas também tem modelos que geram imagem. Tanto que você vê agora, todo mundo fazendo aquela trend do anime, né? Do filtro de anime e tudo mais. Isso é um IA que gera imagens. Então, você combinar a IA que gera texto com a IA que gera imagens para, tipo, criar um mapa mental, poderia ser uma coisa que está, tipo, o estado da arte, tipo, a parte mais avançada do campo de IA, e que acho que está viabilizando sonhos como esse, de ter uma IA que gera mapas mentais para estudo no vestibular. E todo mundo deveria aprender IA desde cedo, você acha? Ou não? Acho que sim, eu acho que, como eu tinha falado antes, você tem, tipo, países como a China que estão tornando isso mandatório. E desde cedo isso vai ajudar os alunos, não só na parte do estudo, se feito de forma correta, mas também na parte de criatividade. Então, como eu tinha falado, tem a que gera imagem. Então, você tem você tipo, quer fazer meio que um desenho, tirar uma imagem da sua mente e colocar na realidade, você pode usar esses modelos que geram imagens. Então, tipo, isso ajuda muito na parte da criatividade dos alunos, e também no futuro vai ajudar na parte da produtividade do trabalho. Você ter profissionais que sabem usar essas ferramentas, vai ajudar na produtividade, pode ajudar na parte do desenvolvimento econômico. E eu acho que se, por exemplo, o Brasil não se atentar a isso, não tomar esforços nesse sentido, eu acho que a gente pode acabar ficando para trás, né? Olha, que é um pouquinho complicado isso, né? Mas eu acho que a professora já vislumbra algo assim para o futuro, ou não? Exatamente. Porque, assim, Cláudia, a IA, ela tem que ser usada para aprender.
não para copiar. Uhum. Tá? Então, por exemplo, pegando esse exemplo que o Cauê citou, se eu vou lá, eu faço várias perguntas, eu faço várias questões, eu trabalho com conteúdo e eu peço para ele gerar um mapa mental que sintetize aquilo que eu aprendi e que eu possa depois ir lá e ir incrementando o mapa mental, porque o mapa mental é um recurso bastante utilizado aí pelos alunos em fase de preparação para o vestibular. Eu gosto do mapa mental até hoje, então eu acho que eu vejo, tá? Eu trago uma síntese de uma forma muito clara e muito rápida. Então, aí sim, essa IA dessa forma, ela faz sentido. Não IA para copiar. Porque eu acho que daí você não está aprendendo nada. Então, você só está levando assim, adiante aquilo que você queria pergunte, de resposta, acabou, né? revise, não questionou nada. Complete. Sim. E conclua. Tá? Estudar com IA é muito mais sobre aprender a perguntar do que só sobre aprender a ler respostas. Porque daí, né, ficaria uma coisa tão Aham. mecânica. Tão mecânica. Então, é aprender a fazer perguntas, que é toda a questão de engenharia de prompts que o Cauê citou. Então, como que eu faço perguntas? Eu não posso simplesmente, por exemplo, vou usar uma função super simples. Eu pego o meu texto e falo, melhora o meu texto. Melhor o quê? Como? Em que sentido? Em que sentido? Qual parte do texto? Exatamente. Tem tantos questionamentos aí. Tem tanto questionamento. E ele vai fazer, ele vai melhorar. Tá. Mesmo porque ele escreve bem, né? Então ele já vai melhorar só ali a fluidez do meu texto, ele já vai melhorar. Mas será que essa é a pergunta que eu tenho que fazer? Será que essa é a instrução que eu tenho que passar? Você tem que descobrir exatamente Você tem o que que você descobrir quer de exatamente o resposta. que eu quero de resposta para eu indicar o que eu quero de resposta. Ou seja, é a minha habilidade de interação, de fazer pergunta que vai melhorar o meu retorno. E a hora que melhora o meu retorno, ele se conecta mais com aquela pergunta inicial, que é a questão das conexões, de fazer sentido para você. Então, para mim hoje, o maior desafio da IA é esse. É usar a IA de forma responsável. De forma responsável. Porque senão não tem sentido. E usar a IA de forma responsável, Cláudia, é com quem está aprendendo e com quem está ensinando. Pois é. Então, é dar recursos para quem ensina poder fazer isso de forma tranquila. Porque se eu vou ensinar algo, ou vou passar uma mensagem para os meninos, e eu não estou segura do que eu estou fazendo, eles vão captar a minha insegurança. Não é? Você entendeu? Eu posso não saber sobre aquilo. E eu posso dizer para eles, olha, eu não sei ainda sobre isso. O que vocês acham da gente seguir esse ou esse caminho? Eu não passei insegurança. Eu fui honesta, Sim. tá? Eu fui responsável, mas eu não tirei eles do caminho que eles estavam. E é isso que eu gostaria Ou seja, de instigou ver. muito mais, né? É isso que eu gostaria de ver. Que a gente cuidasse de ajudar as pessoas que ensinam a usar a IA de forma responsável. É isso aí. Eu acho que é um caminho ainda a ser trilhado, porque é claro que o ser humano é assim, imediatista. Ele vai escrever lá, ele já vai querer a resposta e vai achar que aquela é a certa e não vai nem... Não é assim, né? Quer seguir o atalho, né? Não adianta. Não adianta. Porque o que a gente quer não é só uma gente passando vestibular, você Não. entendeu? Mesmo porque o número de vagas é fixo. São seres pensantes. O que a gente quer são seres pensantes. Então. Você entendeu? A gente quer que as pessoas que entraram no vestibular são pensadores críticos. Sem dúvida. Que vão fazer a diferença no mundo que eles estão buscando formação. Porque entrar 10 mil alunos, vai entrar, Cláudia, na USP. Sim. Ou em qualquer que seja a instituição. Porque nós temos essas vagas. Mas... O que a gente quer é que entre pensadores, entram pessoas que buscam aprender, que tenham responsabilidade, porque são essas pessoas que serão os nossos futuros médicos, nossos futuros engenheiros, nossos futuros biólogos. Por isso Você que entendeu? antes de entrar na universidade, você já vai testando essas habilidades com a própria IA, né? Com o Exato. Intellectia. E aí você vai ter muito mais recursos para quando entrar na universidade também. E me fala uma coisa, Solange, o que você mais espera que o Intellectia possa transformar? Eu espero que ele chegue num número cada vez maior de pessoas, tá? E que ele popularize o uso da IA de forma responsável.
Muito bem. E Cauê, o que você falaria para alguém que ainda tem medo ou desconfiança de usar a inteligência artificial? Eu falaria que é uma coisa que está aqui para ficar. Então, você vê uma coisa que lançou em 2022, que já progrediu tanto, então acaba sendo uma coisa, acaba sendo meio que uma necessidade em si, né? Então, se você não aprender a usar essa ferramenta de uma forma crítica, de uma forma efetiva, você vai acabar ficando para trás. Então, você está, no caso do vestibular, está competindo por um número fixo de vagas. Se o seu concorrente sabe usar IA, ele vai ter um desempenho, na média, melhor. Então, eu acho que, basicamente, é o sinal dos tempos, né? Ou você entra nesse bonde da IA, ou você acaba sendo levado para trás. Verdade. E o que mais te orgulha em fazer parte desse projeto? Eu acho que poder impactar e ajudar tanto os alunos do ensino médio a conquistar a sua vaga do sonho, e também em poder ver, resolver essa dor que eu tive. Então, tipo, poder ver um problema que eu acabei tendo e poder ajudar a mitigar isso para as próximas gerações, né? Para as próximas pessoas que estão passando no vestibular. Eu acho que isso é muito gratificante, uma das principais coisas que me motiva no projeto. Vou falar o nome dos outros seus companheiros que eu tenho aqui, o Cauê Paiva Lira, é ele. Aí tem o Pedro Henrique Ferreira Silva, certo? O Pedro Lucas Figueiredo Baiense e o Ayrton da Costa Ganem Filho, que fazem parte deste grupo que a gente está conversando agora, que é o Intelectia, para a gente não deixar ninguém de fora, né? Que a gente não vai esquecer de vocês de jeito nenhum. E por último, mas não menos importante, aliás, mais importante, professora Solange. Deixa um recado especial para todo mundo que está assistindo agora, né? Essas pessoas ávidas por usar a inteligência artificial, mas talvez não tão ainda com tanta competência para isso, né? Que recado você daria para esses alunos que estão ali buscando essa diferença, mas ainda não encontraram o caminho, vamos dizer assim? Eu acredito na inteligência artificial como um recurso. Como recurso, a gente tem que saber usar o recurso. Então, aprenda, vá com medo mesmo, se for o caso, tá? Busque parcerias, busque formações, porque eu acredito no estudo, eu acredito na formação. Busque uma boa formação aí, por exemplo, se você está na área de educação, de IA aplicada à educação. Busca cursos sérios, tá? Olhem quem são os professores, vejam de onde eles são, qual a formação que eles têm, vão lá e estuda. Hoje a gente tem muito material disponível, Cláudia, muito material. Então, às vezes, são os movimentos que a gente precisa fazer para ir com mais confiança. E o outro ponto é assim, não tem como voltar atrás. Não. Tá? Então, o Cauê, inclusive, colocou aí nesse movimento que surgiu em 2022. 2022 é essa inteligência artificial generativa, mas a IA está aqui há quantos anos? Então, assim, ela existe, não dá para a gente ficar sem essa inteligência artificial mais. Então, se não dá para fazer, deixa eu buscar como parceiro. Vou estudar um pouquinho mais. Se eu tenho condições de fazer um curso formal, ótimo. Se eu não tenho condições, deixa eu ler sobre isso. Quantos vídeos em YouTube disponíveis, tá? Então, é fazer movimentos, é acreditar no poder da transformação com IA, porque não tem como você viver sem IA mais. Caminho sem volta. É um caminho sem volta. Se é um caminho sem volta, você pode caminhar sofrendo, ou você pode facilitar a tua vida. A minha sugestão é, facilite a sua vida. Aprenda um pouco de inteligência artificial. Tenha consciência de que o que mais vale é a qualidade do teu pensamento crítico. É a sua forma de fazer pergunta, é a sua forma de questionar. Sabe? Aceite menos o que vem pronto e busque mais a capacidade de transformação. Aproveita o nosso chat agora e já faz a pergunta ali, porque você pode estar pensando, nossa, mas para quem que eu vou perguntar? Eles vão responder para vocês. Isso Coloquem aí. lá no chat, a gente vai deixar com eles as perguntas, responder para vocês. Ou vocês entrem no ICMC, que tem todo vamos dizer, um arsenal de professores. Olha, Cláudia, o ICMC... capacitadíssimos para terem essas respostas também. O ICMC tem hoje os maiores grupos de inteligência artificial do Brasil, tá? Pois Tá aqui no ICMC. Então, quer dizer, respostas tem bastante, mas a gente tem que buscar. E Tem. a universidade, como eu sempre digo, a USP,
pública e gratuita e aberta a você. Então, busque conhecimento também aqui. Venha nas visitas monitoradas, venha fazer questionamentos. Na próxima semana, nós teremos uma visita monitorada Olá. aqui no ICMC. Olha lá, tá vendo? Aproveita, já entra no site icmc.usp.br, busque essas informações, não fique parado. Né? Estou estudando ainda, é o ano que vem, vestibular no final deste ano. Passa sim, né? Então já tem que correr atrás, verificar essas possibilidades e não deixar para depois. É ou não é? É isso. Falamos sobre tudo? Ficou alguma coisa pendente? Acho que não. Acho Eu que poderia não. ficar falando mais 3 horas, mas... Eu poderia ficar perguntando também, mas a gente está muito feliz em ter vocês aqui. Obrigada demais. A professora Solange Rezende tem múltiplas tarefas, muitas coisas realmente pendentes de deixar para a gente, né, esse espaço foi realmente muito bacana. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada ao Cauê também pela disponibilidade, né? Você veio representando o seu grupo do Intelectia. A gente vai deixar todos os links aqui. Fique tranquilo quanto a isso. No final aqui a gente já acaba tudo e deixa certinho para você que está aí do outro lado, na expectativa igual o Júnior, né, Júnior? De colocar a mão na massa já. Fica tranquilo. Obrigada demais, viu, Cauê? Você não vai contar a sua experiência? Eu sabia que o Júnior ia cutucar a esse respeito. Eu estava aqui, falo ou não falo, mas eu estava esperando o Júnior falar, né? A minha experiência, gente, é a seguinte, eu era hiper resistente à inteligência artificial. Porque eu falo assim, não, gente, eu penso, por que eu preciso da inteligência artificial? Vou contar a verdade, já que você me cutucou, Júnior. Tá aí a resposta. Aí, eu resolvi dar uma chance. Eu falei assim, não, peraí, não é possível que eu sou tão dona da verdade assim que eu não possa saber mais, né? Ou entender melhor sobre esse assunto. Fui conversar com o ChatGPT. Fui bater um papo com ele. A professora tá lá, atenta ao que eu tô falando. Tô esperando o resultado. Eu falei assim, mas não é que realmente vale a pena, mas eu sou tudo isso que vocês falaram. Eu questiono, eu brigo, eu acarinho também. Aí funciona. Eu dou um resultado pra ele. Cláudia, eu falo obrigada pra cada resposta que ele me dá. Exatamente. Você ia dominar o mundo e Peço, por já ser favor. educado, né? Muito educada, né? Eu entendi que lá tem uma ferramenta e que legal o Júnior ter cutucado sobre isso, que a gente pode usar ao nosso benefício, mas desde que a gente tenha também, a gente tenha a capacidade, a gente tenha inteligência para também usá-la de uma maneira que corresponda àquilo que a gente quer. Exatamente. Porque senão não adianta, né, gente? Se Você não faz sentido, Cláudia, não É isso. funciona. É isso. Eu tenho usado muito essa questão desse sentido. Sentido é a conexão com o que você está fazendo. Aquilo encaixou ali, fez sentido para você? Fez. Ainda não significa que é totalmente verdade. Sim. Mas aí você continua validando. Aí eu falo pra ela, mas olha, você tem certeza disso? Porque não era bem isso que eu tinha pensado. Ele falou, então vamos pensar de novo. Você vai ter um papo, gente, com o ChatGPT, ele é teu amigo. Desde que você faça essa troca com ele. E daqui a pouco o Intelectia também, né? Vai estar nesse sentido, que eu também Desde tô que essa troca curiosa. seja justa, né? Não é? É claro. Então, daí vai te beneficiar. Você vai se sentir bem e não vai ter tanta resistência. Não tem, não tem mais, gente. Bom demais esse papo, viu? Para você que tá ouvindo a gente, fica a dica, hein? Explore, questione, experimente, né? E a pode ser, sim, uma grande parceira nos seus estudos. E o futuro, quem sabe, tem muito mais disso vindo por aí, né? Com certeza. Temos que estar O abertos. futuro, né, é futuro. É. E nós, Sabidão, agradecemos a você que nos acompanha. Espero que nossa missão esteja sendo cumprida a cada edição aqui que a gente apresenta, que é a de contribuir com o seu caminho até a universidade, né? Que ele seja mais leve, mais saudável e mais questionador, né? Se você não tiver isso em mente, pode ser que você não consiga alcançar o seu objetivo. E se ficou alguma dúvida, como eu já falei, se quiser realmente saber sobre algum curso específico da USP, né, ou alguma outra dúvida a respeito do nosso bate-papo de hoje, não esquece de utilizar o nosso chat que está à sua disposição, viu? E também, claro, se inscrever no canal, por favor. Vocês já se inscreveram no canal? Já, Solange, claro. Cauê, já estão inscritos? Já. Aí que eu gosto de ver. Então, já se inscreve aqui no YouTube, aciona o seu sininho também, compartilha o conteúdo com seus amigos que querem conhecer
o que a USP oferece, né? Quanta coisa, né, tem. Olha, e tudo para você, tá pensando o quê? E também acompanhe os cortes e as informações sobre os próximos programas nas nossas redes sociais, @podcast Sabidão, tanto no Instagram quanto no TikTok. Sabidão Podcast é uma produção do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, que faz parte da STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação da USP, sempre com o apoio da Prefeitura do Campus USP São Carlos, do qual eu faço parte, e também a gente tem o apoio de todas as assessorias de comunicação do campus. Curtiu? Então, volta aqui, tá? Porque eu te espero. Até o próximo.